Olá, Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui criando um aplicativo To-Do usando o Provider no Flutter. Bom, já peço para você deixar o like e se inscrever no canal se não é inscrito e se quiser participar da próxima turma do Flutter Dicas Bootcamp, se inscreve aí na descrição, tá bom? Bom, então bora lá. Nessa aula, a gente vai então criar a nossa linha aqui com o nosso To-Do, certo? A nossa parte aqui onde a gente tem um checkbox, o título e a descrição da tarefa e a data da tarefa, certo? Só que para isso, antes da gente começar a mexer nos widgets, a gente precisa criar um modelo para o nosso To-Do, onde vão ter algumas propriedades dele que a gente consegue seguir então para a criação dos nossos widgets aqui. E aí, para isso, a gente vai aqui na pasta lib, clicar em novo, clicar com o botão direito, né? Novo arquivo, e aí a gente vai criar uma pasta shared, que significa compartilhado, tá? Então, tudo que tiver dentro dessa pasta shared está compartilhado com o aplicativo inteiro, tá bom? E aí, dentro de shared, a gente vai ter models, e aí dentro de models, a gente vai ter to-do, underline, model.start, certo? Então, temos aqui o nosso modelo. Eu vou usar, então, o snippet, vou dar um fd class, ele já pega o nome aqui do arquivo e transforma aqui no nome da classe, que é o nosso to-do model, certo? Então, quais propriedades a gente vai ter? A gente vai ter o primeiro, que vai ser um string, né? Que vai ser o identificador do nosso to-do, para a gente poder saber qual que é qual, certo? Não adianta a gente ver pelo nome, ou pelo título, né? Na verdade, do to-do, porque se a gente tiver algum título igual, a gente não vai conseguir identificar qual que é qual, certo? A gente vai, então, ter também o nosso title, né? O nosso título. Lembrando que a gente vai fazer toda a parte de código em inglês. E aí a parte que for da view, né? Mostrar para o usuário, a gente vai fazer em português, tá bom? Então é muito importante que você faça, né? Se adapte a fazer o código sempre em inglês. Principalmente para, se você quiser, assim como eu, né? Trabalhar em algum outro país. Ou se você quiser, por exemplo, pegar algum freelance nos Estados Unidos ou qualquer outro país, fica muito mais fácil, você consegue até ganhar em dólar, então ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, tá bom? E então vamos lá. Próximo é a descrição, né? Então description. E o último aqui é o date time, que vai ser a data. Então a gente tem o ID, o title e description, que são uma string, ou seja, um texto, e a gente tem o date, que é da classe date time, né? Que é a classe para a gente mexer com datas, certo? E aí a gente vai então criar o construtor dele, né? Do nosso to-do model. Eu vou colocar parâmetros nomeados aqui. E aí a gente vai ter uma string que pode vir ou não. Que vai ser, eu vou chamar de CID, né? C de constructor ou construtor, né? CID. E aí o próximo vai ser um required this.title, né? Para a gente passar o título aqui, né? Que vir. O próximo vai ser um required this.description, certo? Na verdade, a descrição... Deixa eu pensar. A descrição não. A descrição eu vou colocar ela opcional, tá? Então o usuário pode não colocar uma descrição quando ele for adicionar, quando ele for criar um to-do, tá bom? Então eu vou colocar um ponto de interrogação aqui mostrando que ele pode ser nulo, tá bom? O próximo vai ser um date time, tá? Eu vou colocar cDate, tá? Lembrando de ser de constructor. E aí, aqui, a gente vai inicializar o ID, tá? Então, eu vou falar que o ID vai ser igual ao CID, tá? Então, se o CID for nulo, tá? Aí eu vou colocar aqui 2 pontos de interrogação, porque se ele for nulo, eu quero que execute o lado direito. Se ele não for nulo, ele vai executar o lado esquerdo. Então, o ID vai ser o CID, se ele não for nulo. E se ele for nulo, ele vai ser o seguinte. Um const UUID, instância da classe, né? Ponto V4, tá? E aí a gente clica aqui. Deixa eu ver se eu consigo importar. Não está aparecendo ainda. Eu vou importar, então, manualmente aqui o nosso UUID, o nosso package, tá? Então a gente dá um import package UUID barra UUID
UUID.dart, tá? E aí aqui temos então o nosso UUID.v4, onde ele está criando então um identificador aleatório do nosso to-do, tá bom? Se você quiser dar uma olhada mais para entender como que funciona o UUID, basta digitar UUID pub no Google que você já consegue achar, tá bom? E aí a gente vai também adicionar o date igual a cdate, e se não vir, a gente vai colocar apenas um datetime.now, tá bom? Deixa eu pensar se faz sentido a gente colocar datetime.now. Se o usuário não digitar nenhuma data, a gente pode... pode ser. A gente pode colocar para ele executar a tarefa hoje mesmo, tá bom? Se ele não passar nenhuma data aqui quando ele for criar um to-do, tá bom? Legal. Agora a gente pode, então, salvar. Então, o nosso to-do model, ele está pronto, certo? E aí a gente pode, então, voltar para o to-dos screen, tá? E aí vamos, então, começar a fazer o corpo dele aqui, que vai ser a nossa lista de to-dos, tá? E falando em lista, a gente tem um widget aqui chamado list view, aqui no Flutter, né? Esse list view, ele tem uma função que se chama builder, né? Ou seja, construtor, certo? Então a gente consegue construir a nossa lista aqui e mostrar aqui para o usuário, certo? Primeiro, antes, eu só vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um final list to-do model. Eu vou chamar de to-dos. É igual uma lista vazia por enquanto. Vou adicionar ponto e vírgula, clicar aqui em to-do model e importar aqui o nosso to-do model, certo? Agora eu vou criar dois to-dos aqui, só para a gente conseguir mostrar alguma coisa aqui na tela, tá? Primeiro vai ser, vou colocar título 1 mesmo, título 1, descrição, descrição 1, tá? E aí, eu vou copiar isso aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou colocar título 2 e, né, descrição 2, tá bom? Só para a gente conseguir ter alguma coisa aqui para a gente visualizar, tá? Então ele tem aqui esse item builder, que ele espera uma função que tem dois parâmetros, build context e o index do item que você está na lista, e aí ele quer que você retorne um widget, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o build context, eu não vou usar, então eu coloco um underline, e aí eu coloco o index aqui do meu... coloco o index aqui da minha lista, certo? Então, o que acontece? Ele vai correr por toda a minha lista, que nesse caso é esse to-dos aqui. E aí, o index pode ser esse index aqui, né? Que é o primeiro item da lista, que é o 0. Ou esse index aqui, que é o segundo item da lista, que é o 1. Lembrando que ele sempre começa do 0, certo? E aí, aqui, a gente vai dar um return row, que vai ser uma linha. Já que a gente quer o checkbox um do lado do outro, né? O checkbox e aí os textos aqui e a data aqui do lado direito. E quando a gente quer do lado do outro, a gente usa uma row, que é linha em inglês, tá? E aí eu vou colocar o children. Antes de começar a criar, né, o nosso checkbox e tudo, eu vou só adicionar uma outra propriedade importante aqui do nosso builder, que é o item count. Ele quer saber quantos números, quantos itens tem, né, na nossa lista, para ele poder parar na hora certa, tá? E aí, para isso, a gente usa o todos.length, para a gente pegar o tamanho total, então, da nossa lista, que aí, nesse caso, é 2, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar widgets customizados, tá? Para que a gente possa não colocar toda essa parte, tá? Essa linha inteira, tudo aqui em to-dos screen, porque daí vai ficar uma coisa muito grande e vai ficar difícil de ler, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente entender sobre Clean Architecture e poder aplicar nos nossos aplicativos e facilitar, né, a manutenção e a customização do nosso aplicativo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, então, widget que eu vou criar é um to-do checkbox widget, certo? E aí, eu vou passar o to-do. Esse to-do é uma variável que a gente vai criar aqui dentro, tá? E vai ser final to-do. Ele vai ser igual ao to-dos, passando o index que a gente está recebendo, tá? E aí ele vai ser, então,
um to-do model, certo? Então, lembrando que a gente está fazendo uma interação aqui no na nossa lista, certo? Então, ele vai pegar o primeiro e depois o segundo item, e aí a gente vai, então, receber aqui o index dele. E aí, ele, quando estiver no primeiro item, né, esse index vai ser 0, e no segundo item, esse index vai ser 1, tá? E aí, eu estou pegando, então, o to-do particular, né, de cada iteração, certo? E aí, agora, vamos, então, criar esse checkbox widget, certo? Então, aqui dentro de to-dos, eu vou clicar com o botão direito, novo arquivo, e aí vou então criar uma pasta de widgets, certo? Que vão ser widgets responsáveis apenas pelo to-dos screen, certo? E aí, aqui eu vou criar então o to-do underline checkbox underline widget.dart. E aí eu vou dar um fd-sts, um stateless widget, onde eu vou receber aqui na propriedade um to-do model, certo? Que vai ser o to-do. Vamos importar então o nosso to-do model. E aí eu vou passar aqui o this.todo no meu construtor, certo? E aí eu consigo então passar ele aqui. Agora vamos então, deixa eu só colocar um container aqui, vou salvar. E aí eu vou então clicar aqui na lampadinha e importar então esse to-do checkbox widget que a gente acabou de criar. Vamos salvar. E aí, por enquanto, a gente não consegue ver nada aqui na tela, porque a gente ainda não criou o checkbox. Vamos, então, criar esse checkbox. Então, checkbox, temos aqui, a gente tem que passar o valor e o onChanged. O valor vai ser o to-do.description. Não, na verdade, o valor ele vai ser outro, tá? Eu vou colocar aqui como false, por enquanto. E o onChanged, se a gente colocar o mouse em cima, ele espera uma função, né, que tem um parâmetro, bool, que pode ser nulo ou não, que vai ser quando a gente clica, né, para alterar o nosso checkbox, tá? Então vamos colocar aqui o parâmetro, vou colocar aqui new, deixa eu ver como que eu posso colocar, is done, tá? Eu vou colocar is done, e aí aqui eu só vou colocar um print is done, tá? Então, is done, né? Ou seja, ele está pronto, né? A tarefa foi feita ou não, certo? Vou adicionar uma vírgula aqui, salvar. E aí, então, temos aqui o nosso checkbox, tá? Se eu clicar, ele vai mostrar true aqui, né? Ou seja, está mudando de false para true, né? De falso para verdadeiro, só que ele ainda não está alterando, porque a gente não está alterando nada. A gente apenas está dando o print aqui no momento, tá bom? Legal. Agora vamos, então, voltar no nosso to-dos screen e vamos criar o próximo widget, que vai ser a nossa parte onde a gente vai colocar o título e a descrição, um embaixo do outro, tá? E aí eu também vou criar um widget customizado para ele, tá? E aí só antes disso, eu só vou usar um sized box aqui com uma largura de 12 pixels para que eu consiga adicionar um espaço aqui entre o checkbox e esses textos aqui, e eles não fiquem um colado aqui no outro, tá bom? Eu vou adicionar um const aqui, tá? E aí agora então vamos criar esse to-do title and description widget, tá? Eu vou chamar ele assim e também passando o to-do, né? Já que o to-do tem todas as informações do título e descrição que a gente vai precisar, tá bom? Então vamos lá de novo aqui em widgets, vamos criar um novo arquivo chamado to-do title and description widget.dart, tá? Veja que eu sempre coloco o widget, né, para quando, obviamente, for um widget, e aí fica claro o que é cada arquivo, tá bom? Então você consegue ver que aqui é realmente uma tela, né, que é essa tela inteira aqui, e aqui é só um widget, que é um widget que a gente vai utilizar na nossa tela. Eu vou dar fd-sts, ou stateless, né? Então a gente já cria um stateless widget e ele vai começar com um expanded, tá? O expanded ele vai servir para pegar todo o espaço que está sobrando aqui, tá? Esse widget expanded aqui. Então o que for o filho dele, né? O child é o filho dele, que vai ser uma coluna, certo? Por que vai ser uma coluna? Porque a gente quer o título e a descrição um embaixo do outro. Então vai ter o título em cima
e a descrição embaixo. Então a gente precisa uma coluna, né? Então vai ter o título aqui e a descrição aqui embaixo, tá? Então por isso que a gente vai precisar da coluna, tá? E a gente está usando o expanded porque a gente está dentro de uma row, certo? Então a gente tem esse tamanho definido, esse tamanho também definido, só que se a gente não colocar o expanded, ele vai pegar apenas uma parte do espaço, tá? Só o espaço definido que a gente for passar aqui, certo? Só que a gente não quer, a gente quer que ele pegue todo o restante do espaço, né? E aí aqui no final a gente só vai colocar a data e aí vai ficar essa parte aqui do título e da descrição vai ficar meio que dinâmico, né? Então se a gente colocar uma descrição muito grande, ele vai aumentar na altura, ele não vai dar um overflow, né? Que a gente fala. Ele é como se fala transbordar, né? Que a gente não consegue mais ver, ele some todo o texto, tá bom? Então vamos lá, aqui na nossa coluna, certo? A gente vai ter, então, vários vídeos, né? Ou seja, vários widgets, porque a coluna, como eu falei, né? Um widget embaixo do outro. E aí o primeiro widget vai ser um text, que vai ser o to-do, ponto. Opa, primeiro temos que pegar o nosso to-do aqui, né? Então, vamos criar aqui o to-do model, que vai ser o to-do. Vamos importar o to-do. E aí a gente então pega aqui o this.todo do nosso construtor. Então temos agora sim acesso ao nosso to-do. E o primeiro então vai ser o título. E o segundo vai ser o to-do.description, certo? Só que a descrição, né, como eu falei, ela pode ser nula. Então eu vou adicionar uma condição aqui. If to-do.description diferente de nulo, certo? Aí ele está reclamando aqui, né, que ele pode ser nulo, só que como eu sei que aqui, quando ele entrar dentro desse if e mostrar esse texto aqui, ele não vai ser mais nulo, eu adiciono um ponto de exclamação, porque eu estou dizendo que eu tenho certeza que quando ele chegar aqui, essa descrição não vai ser mais nula, já que ele passou por essa condição aqui. Agora, se a gente salvar, a gente não consegue ver nada, por quê? Porque o texto, ele está preto, certo? Então, preto com preto a gente não consegue ver nada. Agora, se a gente adicionar um style, text style, né? O estilo do nosso texto, a gente botar a cor colors.white, uma cor branca, e salvar. A gente ainda não consegue ver nada, vamos ver o porquê. Título, cor branca, text style, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu adicionar um... tá dando problema. Se não importar, não dá, né? Também. Bom, a gente criou ele aqui, mas a gente não importou, tá? Então a gente precisa importar esse to-do title and description widget, tá? Esse widget que a gente acabou de criar. Vamos então clicar aqui na lâmpada, import library, e agora a gente salva. E agora sim, temos aqui o título 1 e a descrição aqui com grafite, né? Que quase não dá para ver. Certo? Legal. Então vamos continuar. Deixa eu só adicionar um const aqui. Tá? Salvar. Perceba que ele está aqui do lado meio que no meio, né? Ele está meio que no meio aqui, né? Porque o expanded ele vem daqui até o final, certo? Ele está bem no meio. Só que eu não quero ele no meio, eu quero ele encostado aqui nesse checkbox. Lembra que eu falei, né? Que eu até adicionei esse sized box aqui para ele dar um espaço, né? Lembrando que o width é largura, certo? E height é altura. E aí estou dando então uma largura, já que eu estou numa row, né? Numa linha aqui de 12 pixels, tá? Agora eu quero então trazer ele para cá, para a esquerda, colocando esse espaço, né, já de 12 pixels aqui, certo? E aí como que a gente faz isso? Aqui na column, a gente tem uma propriedade chamada Cross Axis Alignment. E aí eu coloco Cross Axis Alignment, ponto, start, e salvo e trago ele tudo para a esquerda, certo? Qual que é a diferença de Main Axis Alignment e Cross Axis Alignment? A coluna, né, o eixo principal de uma coluna é de cima para baixo. Então, quando você muda o eixo dela, você consegue então mudar na vertical, né? Já o cross é o eixo horizontal da coluna. Então, você consegue mudar horizontalmente onde você quer deixar. E como eu coloquei o Cross Axis Alignment .start, eu estou então... eu estou mudando... colocando ele tudo para esquerda aqui na horizontal, certo? Então, start, né, que é o começo, na horizontal, certo? Então, eu puxei tudo para a esquerda. Legal, então, aqui está pronto. Só vou adicionar esse color text, esse color
Não, na verdade o text style inteiro, né? Esse style inteiro eu vou adicionar ele aqui na nossa descrição também, pra gente conseguir ver, mas fique tranquilo que a gente vai customizar o nosso próprio texto depois, tá bom? A gente vai até refatorar e trocar isso por um widget customizado de texto, tá bom? Beleza? Então, agora podemos então voltar para o To-Dos Screen. E agora a gente vai adicionar o último widget aqui, que é o To-Do Date Widget, passando também o To-Do. Certo? A gente poderia passar aqui direto já, né, o to-do.date, tá? Mas eu vou passar o to-do inteiro, porque, sei lá, vai que eu no futuro eu queira usar alguma coisa, né, do to-do, alguma outra propriedade que eu adicione, e aí eu já vou ter o nosso to-do lá, tá bom? Então vamos lá, agora vamos criar então esse to-do date widget, certo? To-do date widget.dart fd-sts, já criar então o nosso stateless widget. Eu já vou salvar aqui, voltar aqui antes que eu me esqueça e importar aqui o nosso to-do date widget, certo? Podemos salvar, tá dando erro aqui porque a gente ainda não passou para o construtor o nosso to-do, né, que a gente está precisando. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos já criar então o to-do model, to-do, importar aqui. E aí aqui a gente vai então passar no construtor o to-do. A gente então poder receber esse to-do que a gente está passando aqui nesse widget, certo? E aí aqui é bem simples, a gente vai colocar um padding. O padding, ele é um espaço, né, que a gente consegue adicionar, seja em cima, seja embaixo, na esquerda ou na direita aqui do nosso date, tá? A gente poderia ou adicionar esse sized box aqui, né, com essa largura de 12 pixels, ou a gente pode adicionar esse padding aqui, tá? Que eu tô fazendo de uma forma diferente para você ver, para você entender, né, outras formas que a gente consegue fazer a mesma coisa, tá bom? E aí, então eu vou adicionar um const add insets, que é o que ele espera aqui, tá? Insets ponto only, né? Porque eu quero apenas em um lado, que é o lado esquerdo, left, certo? Por quê? Porque o date ele vai estar aqui do lado direito. Eu quero adicionar esses 12 pixels aqui do lado esquerdo, tá bom? Não do lado direito, tá? E aí eu coloco aqui de 12 pixels, certo? E aí ele vai ter esse espaço já. E aí agora o que eu quero fazer é adicionar um texto, certo? Eu vou colocar no momento apenas o todo.date.toISO8601 string, tá? Agora se a gente salvar, então ele tá aqui, certo? Eu só vou colocar de novo um style, text style, com uma cor branca. Colors.white pra gente conseguir enxergar legal, tá? Então veja que é uma data bem feia, tá? A gente não consegue entender nada praticamente aqui do que está acontecendo, mas a gente vai também formatar, né, essa data do jeito que a gente consegue, que fica mais fácil de ler, tá? Mas no momento a gente vai deixar assim, tá? Só adicionar um const aqui e salvar, e aí tá tudo ok. Perceba que ele tem um espaço maior aqui, não é esse espaço de 12 pixels que a gente colocou. Por quê? Porque esse título 1, né? E essa descrição 1, lembra que a gente está usando o expanded. Então ele vai expandir até o final. Só que quando a gente digitar um título grande, ou uma descrição grande, ele vai começar a pegar todo esse espaço em branco. E aí ele vai chegar até o final, onde sobra os 12 pixels aqui. Só que se for uma palavra muito grande, ele vai acabar colocando embaixo, tá? Quebrando para não dar um overflow aqui. E ele não conseguir colocar tudo nessa área aqui, tá bom? Ufa, bom, então é isso, tá? Então a gente conseguiu já criar mais ou menos aqui a nossa lista de to-dos, tá? Aqui apenas um dos nossos widgets, usando o Dummy Data, né? Dummy Data a gente chama esses to-dos aqui de exemplo, né? Só para a gente conseguir ver alguma coisa na tela. E aí na próxima aula, então, a gente continua o aplicativo. Fechou? Valeu, Coder, então, e até a próxima aula. E deixa o like aí e se inscreve, tá bom? Valeu e até a próxima aula.